Fala galera, beleza? Você já se perguntou quem são os caras por trás das câmeras que fazem a mágica do cinema acontecer? Os diretores de cinema são como artistas que pintam com luz e som, criando mundos e personagens que ficam na nossa cabeça muito depois dos créditos rolarem. Eles são os maestros da sétima arte, os responsáveis por orquestrar cada detalhe da produção, desde a escolha do elenco até a edição final do filme. E hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo mágico do cinema para conhecer os 10 diretores que revolucionaram a telona. Preparem a pipoca e o guaraná, porque a lista tá de arrepiar. E a gente já começa a nossa lista com um cara que dispensa apresentações, o mestre Stanley Kubrick. Se você já viu Laranja Mecânica ou 2001, Uma Odisseia no Espaço, sabe que esse cara não era brincadeira. Kubrick era conhecido por ser um perfeccionista extremo, tipo, o cara queria tudo no seu devido lugar. Ele não tinha medo de inovar, de experimentar, de levar o cinema para lugares que ninguém nunca tinha ido antes. Seus filmes eram como viagens psicodélicas, cheios de simbolismos e significados ocultos, tipo um quadro do Salvador Dalí em movimento. Kubrick era o tipo de diretor que te fazia pensar, questionar e, às vezes, até ficar um pouco perturbado, sabe? E o mais legal é que os filmes dele continuam atuais até hoje, mesmo décadas depois de terem sido lançados. E falando em mestres do cinema, não poderíamos deixar de fora o rei do suspense, Alfred Hitchcock. Se você já assistiu Psicose ou Janela Indiscreta, sabe que ele era o mestre em criar suspense psicológico. Hitchcock dominava a arte de criar tensão como ninguém. Ele sabia usar a câmera, a música, os enquadramentos, tudo para te deixar na ponta da cadeira. E agora a gente muda um pouco o clima para falar de um cara que dispensa apresentações, Steven Spielberg. Esse cara é sinônimo de aventura, fantasia e emoção no cinema, tipo um parque de diversões na telona. Se você já assistiu Tubarão, ET ou Indiana Jones, sabe que o Spielberg é o mestre em te transportar para outros mundos. E não podemos esquecer da sua habilidade em criar personagens inesquecíveis, como o simpático alienígena ET, o aventureiro Indiana Jones e o terrível Tubarão Branco. Quentin Tarantino, o rei do filme cult. E agora a gente entra no mundo do cinema cult com o mestre da violência estilizada, o cara que transformou diálogos em poesia, Quentin Tarantino. Se você já assistiu Pulp Fiction ou Kill Bill, sabe que o Tarantino é o rei da narrativa não linear e das referências à cultura pop, tipo um liquidificador de ideias. Tarantino é aquele tipo de diretor que adora brincar com a linha do tempo, te jogando para frente e para trás na história sem dó nem piedade, tipo um jogo de amarelinha cinematográfico. Ele mistura gêneros como ninguém, criando filmes que são ao mesmo tempo comédias, dramas, filmes de ação e suspenses, tipo um PF completo no cinema. E não podemos esquecer dos diálogos. Os diálogos do Tarantino são como música para os ouvidos, cheios de ironia, humor negro e frases de efeito que você vai querer repetir para os seus amigos, tipo um pagode da pesada. Christopher Nolan, o arquiteto da mente. E falando em diretores que gostam de brincar com a sua mente, chegamos ao mestre da ficção científica complexa, Christopher Nolan. Se você já assistiu A Origem ou Interestelar, sabe que o Nolan é o cara que vai te fazer questionar a realidade e tudo o que você achava que sabia sobre o tempo e espaço, tipo um quebra-cabeça de 1000 peças. Nolan é aquele tipo de diretor que não tem medo de desafiar o público, te jogando em tramas complexas e cheias de reviravoltas, tipo um labirinto cinematográfico. Ele é um mestre em criar mundos fantásticos e críveis ao mesmo tempo, te transportando para dentro da mente dos seus personagens e te fazendo questionar o que é real e o que é ilusão, tipo um passe de mágica.
Martin Scorsese, o cronista da América. E agora a gente volta para o mundo real, mas não menos intenso, com o mestre da crônica urbana, Martin Scorsese. Se você já assistiu Taxi Driver, Os Bons Companheiros ou O Lobo de Wall Street, sabe que o Scorsese é o cara que te mostra a América sem filtros, com toda a sua beleza e feiura, tipo um documentário da vida real. Scorsese é aquele tipo de diretor que te joga no meio da história, te fazendo sentir na pele a violência, a corrupção e a decadência da sociedade moderna, tipo um soco no estômago. Ele não tem medo de mostrar o lado obscuro da humanidade, explorando temas como crime, culpa, redenção e a busca pelo sucesso a qualquer custo, tipo um mergulho no submundo. E não podemos esquecer da sua parceria com Robert De Niro. A dupla Scorsese e De Niro é responsável por alguns dos filmes mais icônicos da história do cinema, como Taxi Driver, Touro Indomável e Os Bons Companheiros, tipo Arroz e Feijão no cinema. Francis Ford Coppola, o visionário épico. E falando em diretores que marcaram época, não poderíamos deixar de fora o mestre das epopeias cinematográficas, Francis Ford Coppola. Se você já assistiu O Poderoso Chefão, sabe que o Coppola é o cara que sabe como ninguém contar histórias grandiosas, cheias de drama, romance, violência e poder, tipo uma novela das 9 só que melhor. Coppola é aquele tipo de diretor que te transporta para outro tempo e lugar, te fazendo sentir parte da história, como se você estivesse lá dentro. Ele te leva para dentro da máfia italiana em O Poderoso Chefão, para o coração da Guerra do Vietnã em Apocalipse Now e para São Francisco dos anos 30 em Rumble Fish. E não podemos esquecer da sua capacidade de criar cenas épicas e memoráveis, como o batismo do filho de Don Corleone em O Poderoso Chefão e o ataque dos helicópteros ao som de cavalgada das Valquírias em Apocalipse Now, tipo aqueles momentos de tirar o fôlego. E agora, a gente viaja para o outro lado do mundo para conhecer o mestre do cinema japonês, Akira Kurosawa. Se você já assistiu Os Sete Samurais ou Rashomon, sabe que o Kurosawa é o cara que revolucionou o cinema mundial com suas histórias épicas de samurais, cheias de honra, lealdade, traição e combates espetaculares, tipo um jogo de videogame da época feudal. Kurosawa é aquele tipo de diretor que te transporta para o Japão feudal, te fazendo sentir o peso da espada, o cheiro da pólvora e o calor das batalhas, como se você estivesse no meio da batalha. Ele te mostra a beleza e a brutalidade da cultura samurai, com seus códigos de honra, seus rituais milenares e sua busca pela perfeição, tipo um documentário sobre a cultura japonesa. E não podemos esquecer da sua influência no cinema ocidental. Kurosawa influenciou diretores como Sergio Leone, George Lucas e Quentin Tarantino, que se inspiraram em suas técnicas de filmagem, seus enquadramentos inovadores e suas histórias atemporais. Vamos entrar no mundo da fantasia e do horror com Guillermo del Toro. Del Toro transforma o feio em belo, o monstruoso em humano, como um conto de fadas moderno. Ele te leva para contos de fadas góticos, cheios de criaturas mágicas e monstros. Questiona o que é real e fantasia, mostrando beleza em lugares inesperados. Cria monstros memoráveis, como o fauno e a criatura anfíbia. E para fechar a nossa lista com chave de ouro, a gente viaja para a Espanha para conhecer o mestre das cores vibrantes e das histórias dramáticas, Pedro Almodóvar. Se você já assistiu Tudo Sobre Minha Mãe ou Volver, sabe que o Almodóvar é o cara que te faz rir e chorar ao mesmo tempo, te mostrando a beleza e a complexidade das relações humanas. Almodóvar é aquele tipo de diretor que não tem medo de explorar temas polêmicos, como sexualidade, identidade de gênero, família disfuncional e traumas do passado. Ele te joga no meio de dramas familiares intensos, te fazendo sentir a dor, a alegria, a raiva e o amor dos seus personagens. Ele é um mestre em criar personagens femininas, fortes e inesquecíveis.
como Manuela em Tudo Sobre Minha Mãe e Raimunda em Volver. E não podemos esquecer da sua estética única. Almodóvar é conhecido por seus filmes coloridos, vibrantes e cheios de vida. E aí, gostaram da nossa viagem pelo mundo do cinema? Esses foram apenas alguns dos diretores que mudaram a história da sétima arte, cada um com seu estilo único e suas marcas registradas, tipo um autógrafo na história do cinema. A gente sabe que a lista poderia ser muito maior, mas a ideia era mostrar um pouco da diversidade e da riqueza do cinema mundial, tipo um banquete cultural. E aí, qual desses diretores é o seu favorito? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Valeu, galera!